Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 36. Eu sou Rafael Arinelli e muitos filmes já repetiram a frase I'll be back. Eu sou o Daniel Cury e eu nunca brinco com peixes de ascendente escorpião. Aqui é o Henrique Risato e sabe como que eu já sei que está frio? Como, Henrique? Já tô com a voz fanha já, pior do que o normal. E eu sou o convidado especial de hoje, Éder Paiva. Remake é que nem outono, né? É sempre igual ao último, mas você nunca sabe o que vai acontecer. Nossa, você elaborou essa frase ou foi roubada? Eu vim pensando no caminho. Ah, olha só, o cara além de ser convidado especial, também é super criativo. Então, como o Deco falou, o Éder, popularmente conhecido como Deco, né? Tem algum outro apelido? Deco, Dedé, Dedezinho, Edinho. Pra quem não lembra dele, participou do podcast de filmes de ação, já esteve aqui, já conhece a casa, é popular aí entre todos os fãs do podcast. E como ele já anunciou hoje no podcast Cinemação número 36, a gente vai falar sobre remakes. É isso mesmo, vamos falar sobre os filmes que voltam. Eles morrem e voltam. São praticamente filmes Walking Dead, né, Henrique? Previously on AMC, The Walking Dead. Então vamos começar o podcast Cinemação número 36. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Se você quer escrever aqui pro Cinemação, se você quer entrar em contato com a gente, como que a pessoa pode fazer, hein, Henrique? Só pode mandar uma carta pra gente. Tipo, caixa postal. Tipo, cartinha pra Xuxa, tá ligado? Não, a gente tem aqui o canal, tem o Facebook. Qual que é o Facebook, Deco? facebook.com/cinemação. Isso, Deco! E qual que é o nosso Twitter? twitter.com/cinema_ação. Dani, e pra mandar e-mail pra gente? A gente tem e-mail também, não tem? Acho que tenha contato.cinemacal@gmail.com. Muito fácil. Muito fácil. E o pager do Cinemação? Não, na verdade a gente também recebe várias cartas. E aí, toda vez que a gente vai escolher as cartas, a gente pega aquele monte de cartas e joga pro alto, assim. Aí tem uma menina de biquíni que pega, né? Ótimo, né? Ao dia que a gente chegar nesse ponto, a gente com certeza vai ter evoluído um pouco mais. A gente nunca vai chegar nesse ponto, Rafa. Nunca vai ter carta pra gente. Pode ter pelo menos a menina de biquíni? Aí pode, eu deixo. Obrigado. Bom, a gente tem um recadinho pra dar antes de ler as repercussões, que é sobre, no último podcast, né, a gente falou sobre a promoção do Blu-ray do Ted, e saiu o vencedor já, e a gente vai enviar agora o Blu-ray pro vencedor. Quem foi o grande vencedor da promoção do Blu-ray do Ted? Foi uma vencedora na realidade. O nome dela é... Kelly Ribeiro, lá do estado do Ceará. Parabéns, Kelly. Aê, é isso mesmo, a Kelly foi a grande vencedora da promoção. Foi muito legal essa promoção, a gente já tá preparando outras para vocês e com certeza vocês vão ficar ligados acompanhando todos esses nossos canais, todos os nossos meios de comunicação. Então vamos pra repercussão, né? Ô Dani, começa você, vai, dessa vez. A vez passada foi o Henrique, agora você vai começar. Diz aí pra gente o que você trouxe de bom na repercussão. Pois é, tem um comentário aqui da Marilita Castro, num post que eu escrevi há um tempo atrás, chamado Veja Trailer do novo filme do Michel Gondry. Esse post que eu escrevi foi sobre o filme Le Cum de Jours,
que seria A Espuma dos Dias, né, dependendo se receber essa tradução. É um filme do Michel Gondry, que é um diretor que eu gosto muito. Ele é o diretor do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é um dos meus filmes favoritos, assim. O comentário da Marilita Castro foi o seguinte: ela escreveu um texto super bacana no comentário. Ela escreveu o seguinte: o livro no qual se baseia L'Écume des Jours, escrito pelo francês Boris Vian e escrito em 1946, é de uma atualidade impressionante. Redescoberto pelos estudantes da Revolução de Maio de 68 na França, tornou-se leitura obrigatória entre os adolescentes dos liceus franceses. A trama retrata de forma metafórica a passagem do gozo da adolescência à vida adulta, com suas perdas, suas exigências e suas leis. Aqui, os 3 poderes fundamentais que regem a sociedade são criticados: o governo, as forças armadas e a igreja. Ou seja, é um filme que ainda tem referência à Revolução Francesa, que é uma coisa super interessante de se estudar. Quem já estudou a Revolução Francesa e quem estuda tudo que toda a modernidade sabe como que é interessante isso. E eu achei muito legal, porque ela enriqueceu pra caramba o nosso post com esse comentário dela. Muito obrigado. E o Michel Gondry é um dos principais diretores que tem hoje, né, Dani, na França, né? Se não for o principal. Ele teve uma carreira bem legal nos Estados Unidos, né? Ele dirigiu o Besouro Verde, dirigiu o Brilho Eterno, ele dirigiu também o Rebobine, por favor, que é um filme super, que é o Be Kind Rewind, né, em inglês. Então ele é bem versátil, ele faz muita coisa bastante surreal nos filmes dele. E eu gosto muito, assim. E agora ele voltou pra França e vai voltar a fazer alguns filmes franceses que acho que vão ser até melhores que os hollywoodianos, só que sempre demorando um pouco mais pra chegar e tal. Engraçado que ele tem essa característica de fazer filmes surreais, mas provavelmente esse filme vai ser muito mais voltado pra uma coisa até política, né, e histórica, né? Também, mas, ele é um filme bem surreal. Quem vê o trailer vê que tem o cara do nada tá voando na nuvem, de repente o carro tem uma roda só, umas coisas meio malucas. Então eu acho que por isso que eu gosto de filme assim, eu gosto muito de filme desse jeito, assim. Acho muito louco. Você gosta de filme assim, Deco? Cara, eu gosto. Tem um filme que eu sempre lembro dele, que é aquele Vanilla Sky, assim, que é um negócio que vai e volta, assim, você fica até meio perdido no meio do filme, você fica com dor de cabeça, mas no final é sempre bom. Não adiante o assunto, Deco, por favor. O comentário que eu tenho aqui é da Dani Cosmoveg. Você lembra dela, Henrique? Tinha uma pessoa que ficou fazendo um monte de comentários. Sabe o que aconteceu com ela? Acabou virando colunista do Cinemação, hein? Isso é um convite? Claro, a gente tá com as portas abertas para bons escritores e pessoal que gosta de cinema. Legal, e a Dani Cosmoveg, ela deixou mais um comentário, como o Henrique falou, você já tá convidada para escrever pra gente, manda algum texto, porque a gente viu que você acompanha, então é legal a gente ver aí, de repente você pode se inteirar ainda mais do Cinemação, né? Mas ela deixou aqui um comentário bem legal, de um post que foi escrito, na verdade, sobre a crítica do Homem de Ferro 3. Muito bom, recomendo. É legal, vale a pena. Bom, ela escreveu, quem acabou escrevendo a crítica foi justamente o Antônio Dias, novo autor, e ela comentou em cima do texto dele, muito bem escrito, por sinal. Ela disse o seguinte: fui assistir Iron Man 3 no sábado de estreia com meu namorado. Ele como fã do personagem e eu como a namorada. A cena era vários casais com seus homens loucos, as mulheres com cara de o que tô fazendo aqui, e centenas de meninos de 8 e 10 anos. É engraçado porque no texto do Antônio Dias, ele fala que ele foi assistir o filme, foi ele, a namorada e todas as crianças de 8 e 10 anos da cidade dele. Então ela complementa isso, né? Aí ela continua: fui sem pretensão nenhuma assistir o filme por simplesmente não gostar da história nem do personagem. Sim, eu não gosto do Homem de Ferro, mas posso dizer que depois desse filme passei a olhá-lo com outros olhos. O filme ficou bom, o roteiro ficou plausível, até mesmo as diversas armaduras e o Patriota de Ferro têm um argumento aceitável. A forma de colocar personagens para vender boneco ficou coerente, diferente da coleguinha Sony, né? A receita de bolo dos roteiristas foi fácil e inteligente. Vamos escrever algo sobre o que toda política mundial de segurança teme: terroristas. Agora vamos pôr alguém para representar os fãs do mundo inteiro para ajudar o Tony, o garotinho da cidade do interior. Além
do cara da van e as crianças que pedem os autógrafos. E por último, algo que faça referência ao universo nerd atual, pessoas atingidas pelo extremes que parecem zumbis andando. Posso estar viajando com essa ideia, mas como não li as HQs, não sou conhecedora do Homem de Ferro, mas posso dizer que nesse filme ele me ganhou. PS, qual a rede de cinema que distribui os mini posters? Logo respondo essa pergunta. A rede de cinema é a OCI, mas eu acho que não tem mais. O pessoal da OCI, ela tem a OCI Estação, lá na Rebouças, em Curitiba, e a UCI Palladium, que é na Avenida Presidente Kennedy, em Curitiba também. Mas eu não tenho certeza se tem ainda. Eu acho que era, no primeiro final de semana. Mas baseado no conhecimento que eu tenho da cidade do Antônio, que escreveu a crítica, ele comentou que recebeu os pôsteres na cidade dele, então foi provavelmente no Cine 14 Bis, que é uma outra rede. Ou seja, existem várias possibilidades. Sobre o filme em si, a gente estava até comentando em off aqui antes de começar o podcast e tal. E, pra mim, esse foi o pior Homem de Ferro de todos. O Antônio Dias deu 4 claquetes pra ele. Eu teria dado uma ou estourando 2, assim. Eu achei o filme super superficial. Achei o vilão muito fraco, muito cheio de... Ele não tem um objetivo, você não consegue entender por que o cara é ruim. O Ben Kingsley perdeu completamente ele perdeu completamente importância no filme. E, assim, mesmo toda o ataque de pânico do Tony Stark, assim, também achei muito pouco aprofundado. Ele tinha os ataques, passava 5 minutos, ele já tava bem. Então, eu não gostei. Mas, assim, o Antônio Dias foi um cara que gostou. E você também gostou, né, Deco? Eu gostei porque pareceu que mostrou mais o lado humano do Tony Stark. Tanto que se você prestar atenção, aparece muito pouco ele com a armadura. A armadura dele quebra muito, assim, durante o filme. Ele se torna mais um ser humano ali, uma pessoa que tá ali e pode morrer a qualquer momento. E eu achei isso legal, entendeu? Ele não tava um super-herói inatingível nesse filme, né? Ele tava um cara que podia a qualquer momento morrer ali. Até porque, final de trilogia, a gente espera que, meu Deus, esse cara pode morrer. Entendeu? Acho que eles aproveitaram isso também. Isso eu gostei. Pra mim o melhor Homem de Ferro até agora foi o primeiro, assim, sem dúvida. E não adianta. Esse terceiro, pra mim, foi muito fraco mesmo. Henrique, seu comentário aí, o que você trouxe de interessante pra gente? Cativa os ouvintes. Então, o comentário foi sobre o podcast anterior, que a gente falou sobre o Steven Spielberg. Quem mandou foi o Eduardo Diniz, que por acaso é aniversário dele hoje, dia 7 de maio. Feliz aniversário. Feliz aniversário, Eduardo Diniz! Feliz aniversário! Parabéns! E ele é conhecido de alguns aqui do pessoal do podcast, todo mundo. E ele escreveu assim, mas sem babação de ovo. Cara, um dos melhores podcasts que já ouvi de vocês, e concordo com que De Volta para o Futuro é a melhor trilogia que já assisti e não se perde com as outras trilogias. Parabéns para os meus amigos que estão se tornando cada vez mais especialistas em cinema e agregando valor a esse conhecimento que o cinema nos traz. Parabéns. Valeu, Mote. Então, obrigado, né, pelos elogios. A gente também não pelo menos eu, assim, não posso falar que estou ficando especialista, mas é um estudo, né? A gente não vem aqui, assim, sem se preparar. O Daniel tem a formação, ele é jornalista, ele tem muitos cursos de roteiro. O Rafael, como publicitário, tem todo o conhecimento dele. Ele e eu estamos fazendo curso em instituições voltadas já para o cinema, então a gente tá correndo atrás, né? Mas para falar especialista, tá longe ainda, né, Rafael? Ainda tá um pouco longe. Aliás, é legal a gente falar que o intuito do podcast é justamente a gente fazer como se fosse um papo de bar sobre filme, né? A gente não quer aqui chegar e ficar usando um monte de termo técnico e tal para as pessoas escutarem e não entenderem e tal. Nossa ideia é justamente conversar sobre o filme, falar sobre o filme que a gente lembra, o que a gente gostou nos filmes, o que a gente não gostou. Eu sempre lembro do primeiro podcast que eu ouvi, que, claro, são meus amigos aqui, mas eu sempre
parecia que eu tava sentado na mesa num bar conversando com os meus amigos. Isso que eu achei mais interessante. É justamente essa que é a ideia, é bater um papo. Além de tudo isso, eu acho que o mais bacana do mundo da internet como um todo é essa construção em parceria com todo mundo. Então a gente está aqui produzindo podcast, mas você que está ouvindo a gente pode sempre comentar, pode ajudar, pode criticar, pode fazer o que você quiser, e isso é construção, né? Que nem eu acabei de aprender um negócio super legal com um comentário que foi no meu post sobre o Michel Gondry. E isso é muito bacana, isso é muito legal. A gente está sempre estudando, melhorando, crescendo uns com os outros. A gente não é melhor que ninguém. A gente só tá aqui se disponibilizando a fazer uma coisa que tem gente que talvez não tenha tempo, e você que pode só comentar ou só mandar um e-mail vai ajudar a gente e vai ajudar todo mundo que lê o blog. E enfim, isso é a beleza da internet, é todo mundo se ajudando, né? O mundo convergindo para uma coisa só, uma grande boa energia. Se a gente fosse traduzir o termo remake, né, para o português, seria refilmar, mas se a gente for traduzir literalmente, é refazer, né? Então, os filmes assim que a gente vai falar hoje no podcast são filmes que foram refeitos e filmes que assim, tiveram sucesso no passado e de repente, na mão de algum diretor e tal, ganharam vida novamente. E aí surge um pouco de dúvida, né, do que é um remake exatamente. Ele pode ser precisa ser fiel ao primeiro filme, não precisa ser fiel, ele é uma adaptação. Qual que é a diferença de adaptação e de remake, né? Então, pegando pela palavra, a gente já consegue dar essa explicação, que remakes são refilmagens. Eles pegam uma história e refazem essa história com o mesmo embasamento, com a mesma linha de raciocínio, com a mesma temática. Às vezes pode acontecer de mudar o nome do personagem principal, pode acontecer de mudar uma coisinha ou outra, algum acontecimento ali, mas nada que mude exatamente a construção, né? O que mude não muda a estrutura original, né? Então, um dos exemplos que a gente tem muito forte, assim, principalmente da nossa geração, é justamente Karate Kid, que foi relançado recentemente com o filho lá do Will Smith e tal, o Jaden, e ele fez o filme do Karate Kid junto com o Jack Chan. E o Jack Chan, ele não era o Sr. Miyagi, ele era lá nessa refilmagem, ele era o Mr. Han. Ele também não lutava karatê, ele lutava kung fu. Assim como o Jaden Smith também não era o Daniel San, ele era o Dre Parker. Então, quer dizer, você tem ali mudanças de nome dos personagens e tal, mas a linha de raciocínio, a história central é exatamente a mesma. Você gostou desse filme, Deco, essa refilmagem do Karate Kid? Eu acho que foi muito bem feito. O outro, assim, por ser anos 80, assim, ele tem talvez, assim, que lembrava muito a nossa infância, assim, ele tem alguma coisa mais sentimental, assim, né? Mas eu gostei muito desse novo, sim. Ele é uma história bem legal. Até porque eu acho que o personagem do Daniel San, ele era mais velho, né? Ele tinha uma coisa assim ele se apaixonava pela menina. Esse novo, esse Karate Kid, é uma história de um menino. Ele sofre até um pouco de bullying na escola e tal. Sofrendo bullying ou não, porque ele tava lá na China, né? Mas é o Jaden Smith, tem toda a ginga dele e tal. Agora o Daniel San, dos anos 80, ele era um nerd, ele era um cara assim, bocó mesmo, né? Então, acho que até a gente, assim, que é tonto, ia zoar ele. O Daniel San original, ele é interpretado pelo Ralph Macchio, e ele realmente, ele era super zoado e tal. Inclusive, vocês podem ver o Daniel San original no How I Met Your Mother. Ele fez uma participação especial agora no último episódio, e vai ter até
vai ter um déjà vu ali, porque o cara não mudou muito, assim, você vê só que ele continua com os jeitos, os trejeitos, assim, você fica até olhando pra ele, esperando ele dar um chute no ar a qualquer momento, assim. E você, Henrique, gostou de Karate Kid? Porque você era um cara que, né, ficava lá encerando o carro, limpando, pintando a cerca, né? Não, na verdade o meu treinamento foi tira a blusa, coloca a blusa. Tira a blusa, coloca a blusa. Não, cara, eu gostei bastante. Primeiro porque eu curto o Jack Chan pra caramba, assim, tipo, qualquer filme dele, seja um pouco mais sério, ou como Chacina no Bairro Chinês, ou bem comédia mesmo, assim, como a maioria, eu gosto. É legal, o remake do Karate Kid tem um monte de elemento legal por essas diferenças. Por exemplo, o original se passa nos Estados Unidos mesmo, ele vai pro Japão. Não, acho que é nos próprios Estados Unidos, né? No remake, ele se muda com a mãe pra China. E como você falou, não é karatê, é kung fu, né? E então essas diferenças, você fala, nossa, que da hora, né? Assim, uns detalhezinhos, mas assim, a essência é a mesma. O campeonato que tem no final, ele machuca a perna, daí ele dá um golpe, ele lembra dos elementos do bate no cara maior que ele, exatamente. Não, pra mim foi super válido o filme, eu gostei pra caramba. Só acho meio tosco ter Kung Fu e continuar chamando Karate Kid, né? Quer dizer, se for pra fazer um remake, eu acho que tem alguns limites que precisam ser mantidos. E eu acho, mas de qualquer forma eu acho interessante como que é muito difícil fazer um remake que realmente supere ou seja pelo menos igualmente bom quanto o anterior. Por exemplo, tem 2 clássicos que tiveram remakes e que não foram melhores que os anteriores, que é o caso do filme Alf, o Sedutor, com o Jude Law, de 2004, o filme original em inglês chamado Alf, e que em português se chama Como Conquistar as Mulheres, de 1966, ele é constituído como muito melhor que esse do Jude Law, né? Que é com o Michael Caine, o famoso Alfred do Batman, que faz o personagem principal. Ele tá até meio irreconhecível, né? Porque a gente tá acostumado com ele agora um pouquinho mais velho. E também o absurdo dos absurdos é o Psicose, né? O de 1960 do Hitchcock, super famoso. Tem uma refilmagem de 98 que foi um fracasso, todo mundo xingou o filme, porque é claro que não ia conseguir superar o original, e que tem, por exemplo, o Vince Vaughn, que só faz comédia, fazendo Norman Bates, tipo, é um absurdo. E quem dirigiu esse remake foi o Gus Van Sant, né? E ele faz uns filmes esquisitos, eu lembro daquele filme do O Elefante, ele fez também se eu não me engano, foi era a história, não sei se era Tiros em Columbine, que era a história daqueles 2 garotos que fizeram um atentado na escola. É esse mesmo nome? O Elefante, ele conta essa história de uma forma ficcional, mas é muito bom. O Gus Van Sant é um bom diretor. O Tiros em Columbine é do Michael Moore, né? É verdade. Então, mas o Elefante é um filme bom, o Gus Van Sant é um bom diretor. Ele fez o Milk, fez o Gênio Indomável e tal, mas ele, sei lá, ele ousou fazer uma coisa totalmente desnecessária, né? Não tem grandes clássicos que não precisam ser refilmados, né? O caso de O Vento Levou, é o caso de Psicose, que não deveria. O Ben-Hur também acho que não precisa. Então, eu acho que remake tem que ter um certo cuidado, não dá pra fazer remake de qualquer coisa. Mas aí entra numa outra coisa, né, Dani? Por exemplo, então, o cara, ele tenta fazer o remake de um filme clássico, talvez para tentar trazer o público jovem para próximo de um filme antigo que fez muito sucesso e tal, e que tem o fator de ser um filme já gravado e que fez sucesso e tal. Então por isso as pessoas acabam até eu vou assistir o filme novo e vou depois assistir o filme antigo e tal. Então você acaba alavancando venda do filme novo e do filme antigo também. Agora, essa que é a questão dos remakes, né? Você mexer com filmes que são preciosidades, assim, que são filmes que marcaram época. Como que você vai fazer uma refilmagem, por exemplo, hoje de O Vento Levou, ou
sei lá, Noviça Rebelde, sabe? São filmes icônicos, né? Então, na verdade é muito difícil fazer esses filmes e todo mundo sempre vai, por mais simples que seja o remake, o filme original sempre vão comparar. E eu acho que existe um limite, Rafa, na questão da parte mercadológica. Se você faz um filme super mercadológico, super hollywoodiano, cheio de expectativa de bilheteria, que seja remake de um grande clássico, você pode até dar essa desculpa de não, mas é bom porque as pessoas vão buscar, a gente pode até analisar isso, o quanto as pessoas buscam o original. Só que o que acontece é que esse filme essa refilmagem do Gus Van Sant não foi um grande sucesso de público, não foi uma grande bilheteria. Foi um filme menor e tal. Então, daí é menos necessário ainda, na minha opinião, cara. Dario-san! Seu Miyagi acabou! Não! Acabou, não. Pode esquecer! Eu tô com medo, eu quero ir pra minha casa, não dá mais! Não, poder, não dever! Aí eu tenho uma pergunta então pra fazer nesse sentido, nessa linha de conversa que a gente tá tendo. A gente tá falando de repente colocar, você tocou no assunto de colocar efeitos especiais em filmes, né? Você refaz o filme incluindo efeitos especiais e tal. A gente pode considerar que um dos filmes que tem grande expectativa pro ano, que vai chegar em julho, que é O Homem de Aço, é considerado um remake, ou não? Não, cara, eu acho que não é um remake. Pelo que a gente falou até no começo do podcast, por exemplo, o remake, ele pega os elementos da história e não dos personagens. Por exemplo, lembra, ano passado saiu o espetacular Homem-Aranha, né? Eram outros atores e tal, mas não era aquela história que ele vai lá e participa de lutas no ringue, e daí tem o Duende Verde, e daí tem a Mary Jane. É tudo diferente, é uma outra história, ele ganha os poderes de outro jeito. Tipo, é o mesmo personagem, mas uma história totalmente diferente. O Homem de Aço também, o Superman com o Christopher Reeve, começa a história lá em Krypton, daí o Marlon Brando manda ele pra Terra, tudo. Vai ter uns elementos parecidos, mas é uma história completamente diferente. Até pelo que a gente vê no trailer, o grande vilão desse novo filme vai ser o General Zod. Parece que vem uns monstros pra Terra, os robôs, sei lá o que. No primeiro filme lá do Christopher Reeve, o grande vilão, no final das contas, é o Lex Luthor. E ele tem aquele tramazinho, ele quer destruir uma parte do país para poder vender terras, né? Então a trama do filme é completamente diferente. Então ele não é um remake, ele não é uma refilmagem da mesma história. Até tem um filme não sei se é o Superman 2, que tem o General Zod, mas é uma história completamente diferente, né? Não pode ser levado em consideração como um remake. Aliás, tudo que é adaptação de um livro, adaptação de quadrinhos e tal, é muito difícil de chamar de remake, porque a gente sempre tem, na verdade, uma nova adaptação da obra original, né? Então isso acontece até em novela no Brasil, assim, tem novelas que são adaptações, eles vão lá fazer uma outra novela que é uma outra adaptação, e daí acham que não é um remake, né? Enfim, mas de certa forma é bem isso. E no caso dos quadrinhos Super-Homem, até do Batman, a trilogia, né? A primeira trilogia, os dois filmes do Batman, do Tim Burton, eles foram adaptações dos quadrinhos. Aí a trilogia do Nolan é uma outra trilogia, é uma outra adaptação dos quadrinhos, não é um remake dos filmes do Tim Burton, é completamente diferente. E pra quem conhece as histórias do Batman, na verdade, as histórias lá do Batman Begins, Cavaleiro das Trevas Ressurge, é mais fiel aos quadrinhos do que o Batman Retorno, Batman Eternamente e Batman e Robin. Os quadrinhos clássicos estão presentes na trilogia do Christopher Nolan e não nas do Joel Schumacher e do Tim Burton. Então a gente pode considerar, a gente pode dizer que um filme, por mais que ele tenha os mesmos personagens, por mais que ele tenha, se ele não tiver a mesma história exatamente de um filme antigo, ele não é um remake, que é o caso do Super-Homem. Você tem lá o mesmo personagem, mesmo nome e tal, toda uma construção, mas não tem nada a ver com os filmes antigos, né? Porque muda totalmente a história, né?
a construção do personagem, não é a mesma essência de personagem, é um personagem totalmente diferente, é um mundo totalmente diferente, então não pode ser considerado remake. Legal, era isso que a gente precisava deixar claro, o que é e o que não é. E daí, por exemplo, nesse caso, a gente pode dizer que o Vingador do Futuro, que saiu recentemente agora, que lá na primeira versão tinha o Arnold Schwarzenegger e tal, e que dessa vez o mais recente tinha o Colin Farrell, a gente pode dizer que esse sim é um remake, né? Esse sim é um remake porque ele traz todos os detalhes, toda a trama, exatamente igual, com algumas coisinhas diferentes. E já que você falou, Rafa, do Super-Homem que tá vindo esse ano, tem um remake americano que tá vindo esse ano, que vai chegar em novembro, que chama Old Boy. O remake americano vai ser lançado esse ano, tem o Josh Brolin e direção do Spike Lee, que é super famoso. Ele é um remake de um filme coreano que teve o mesmo título, Old Boy, né? Em português também é Old Boy, e que é o filme coreano, é um puta filme sensacional, assim. O filme coreano é absolutamente sensacional, aquele filme que você fica nervoso e é de deixar você até meio perturbado, assim, tipo... Old Boy é clássico, né? Tem que assistir o original. E ele é meio... Você ficou mais perturbado com o Old Boy ou com A Pele que Habito? Ah, não, que a pele que habito, ele trata de um detalhezinho assim tão assustador. Tá bom, enfim. Acho que o Old Boy me deixou mais perturbado, mas tudo bem. Mas de qualquer forma, é uma refilmagem, e é interessante isso. Hollywood tem mania de fazer várias refilmagens de filmes que não são americanos. E tem alguns que a gente nem sabe que são refilmagens, às vezes a gente nem presta atenção. Que é o caso do Vanilla Sky, por exemplo, que o Deco falou há um pouco tempo atrás agora nesse podcast, que o Vanilla Sky é o remake de um filme chamado Preso na Escuridão, um filme espanhol, chamado Preso na Escuridão em português, e que em espanhol se chama Abra los Ojos. Esse filme, o Abra los Ojos, tem a Penélope Cruz fazendo a mesma personagem, ou seja, ela repetiu a mesma personagem no Vanilla Sky com o Tom Cruise. Então é interessante isso, e é interessante procurar ver os dois filmes para ver as diferenças, né? Eu sou fã de remakes de filmes de terror. Os filmes que eram feitos antigamente, eles tinham muitos defeitos especiais, né? E alguma falha de trama na história. Era um negócio assim, vamos fazer um filme de terror e pronto. Agora eles estão trabalhando um pouquinho mais a história, tentando fazer um negócio mais convincente, assim, na medida do possível, né? Então a gente pode colocar aí filmes como o Sexta-feira 13, que é o do Jason, filmes como do Michael Myers lá, que é o Halloween, tem o Massacre da Serra Elétrica também, um filme que eu adoro, assim, que é o Horror em Amityville. Esse filme eu acho muito louco. Dentro dos filmes de terror, dos remakes de filmes de terror, tem também remakes de filmes de terror que não são hollywoodianos. A maioria deles japoneses, né? Como é o caso do O Grito e O Chamado, que são o que eles chamam até de J-horror, né? Seria o horror japonês, que Hollywood, há um tempo atrás, resolveu reproduzir por aí, né? O REC também é uma adaptação, é um remake de um filme originalmente espanhol, e tem vários outros, né? Várias outras adaptações. Então, como o Éder falou, tem uns... que é engraçado que hoje em dia eles têm feito uma grande salada com esse negócio de remake, né? Que nem o Éder falou agora há pouco do Sexta-feira 13. Quando teve o filme, o remake, que eu acho que foi em 2010, 2011, na verdade, ele, no começo do filme, é o finalzinho do primeiro filme, que pra quem gosta, quem assistiu Sexta-feira 13, o Sexta-feira 13 original não é o Jason que é o assassino, é a mãe dele. E o começo do filme desse remake é a mãe dele, já matou um monte de gente e é morta. Então ele meio que junta o primeiro e o segundo filme e o terceiro filme, que é no terceiro filme clássico que ele pega a máscara, tudo em um só filme, em um só remake, né? Ele faz até, de certa forma, uma homenagem. Tem vários filmes interessantes assim de remakes. Tem alguns remakes, tipo A Noite dos Mortos-Vivos, O Despertar dos Mortos, que são todos homenagens ao Jorge Romero, né? Que é o grande diretor de filmes de terror de zumbis, né? Pai dos zumbis, vamos dizer assim. Tem uns filmes legais também de terror, assim, que
dá pra passar brevemente, que tiveram remakes, ó. Por exemplo, um dos diretores mais aclamados da década de 70, 80 era o Wes Craven, que até foi o criador também da série Pânico, né? Ele teve um filme chamado Aniversário Macabro, em 1972, e que teve um remake em 2009 chamado A Última Casa, que é bem interessante, assim, ó, são duas garotas, uma é morta, a outra é estuprada e deixada pra morrer. E daí ela consegue fugir e voltar pra casa dela, toda ferida. E os bandidos, eles vão fugir de uma tempestade e eles acabam na casa dela, e os pais dela vão atrás deles pra matar eles. Você já contou sobre esse filme nos 4 podcasts, assim, se você abrir uma oportunidade pra falar de uma menina que foi estuprada, outra que foi largada na chuva, que daí os bandidos foram pra casa, você entra com esse filme, meu. É muito... Não, sério, eu acho que é um dos filmes mais assustadores, assim, que tem. Tem também o outro do Wes Craven também, que é um dos mais assustadores também, que chama Viagem Maldita. É um remake, ele saiu em 2006, e o original de 77 chama-se Quadrilha de Sádicos. Mais alguns remakes interessantes. O Massacre da Serra Elétrica é legal porque ele teve 4 continuações. Aí em 2013 ele teve um remake, né? Mesmo, mais ou menos a mesma história do primeiro filme, literalmente um remake. Aí em 2006 ele teve um prequel, que a gente fala, é uma pré-sequência, que se passava, tipo, como surgiu o Leatherface, né? Tipo, Massacre da Serra Elétrica Begins. E agora nos cinemas vai sair o Massacre da Serra Elétrica 3D. Mas o que é esse filme? Ele não é uma segunda tentativa de remake. Na verdade, ele volta a história pros filmes originais e ele é como se fosse uma segunda parte do primeiro filme. Então seria o Massacre da Serra Elétrica parte 2, tipo um universo paralelo, entendeu? Então eles fazem uma puta de uma salada. Daqui a pouco também vai sair a Carrie, que é daquele remake do A Maldição de Carrie, né? Ou Carrie a Estranha. Aliás, a Carrie a Estranha já tem um outro remake. Tem um filme da década de 70, que é o original. E tem outro da década de 2000. E agora vão lançar um outro aqui, porque eles não cansam nunca da Carrie a Estranha. Eu não sei como é que o Henrique ainda não falou nada sobre Drácula, né? Que tem um remake em 92 do Coppola e que, na verdade, foi um remake justamente baseado no filme de 1897, né? Na verdade, Drácula é uma outra adaptação do livro do Bram Stoker. Então, não entra como remake de acordo com as nossas confabulações de delimitar o que é e o que não é remake. Eu já sabia disso, eu deixei o Rafael falar bobagem ao vivo e a cores. Um rio de chocolate. É a coisa mais fantástica que eu já vi. 50 mil litros por hora. E vejam a minha cachoeira. Ela é a mais importante. Eu vou até mudar minha voz pra fazer essa pergunta. Galera do podcast, um filme quando é remasterizado, ele pode ser considerado como um remake? Eu consideraria como uma maquininha de fazer dinheiro, mas tudo bem. Star Wars, por exemplo, que ele precisava ser remasterizado pelo jeito dos efeitos especiais da década de 70, assim, pra agora, assim. A gente falou disso até no podcast passado, quando a gente falou do ET, né? Que o Steven Spielberg, ele deu uma melhorada na imagem e ele mudou, por exemplo, ele tirou o elemento das armas nas mãos dos policiais e as lanternas, né? Não é um remake, na verdade, acho que ele acaba atrapalhando o andamento do filme, né? Acho que não necessariamente acaba atrapalhando, mas é um relançamento. É o caso agora de filmes que estão sendo relançados em 3D no cinema, só pra ganhar mais dinheiro, porque faz dinheiro. É o caso do Star Wars, é o caso do ET, que foram relançados, e é o caso de filmes como o próprio O Exorcista, por exemplo, que tem versões, né? A versão do diretor, a versão estendida do diretor, a versão estendida que não é do diretor, a versão original dos cinemas, aí fica aquele monte de relançamento em Blu-ray, DVD e sei lá mais o que, de versões, você acaba até se perdendo do que é o original, mas acho que de qualquer forma não é remake nunca, são relançamentos e reestruturações e tal. Cara, mas agora eu fiquei confuso em relação a isso, porque pra mim o Drácula ele é um remake, porque são 2 filmes com a mesma linha de história, que foi o que a gente tinha falado antes, baseados sim os 2 em um livro, mas não é que são 2 interpretações diferentes pro personagem, contando a história do personagem, do Drácula, baseado no livro do Bram Stoker. Então
Por que não é um remake? Eu acho que daí a questão de partir do princípio. Acho que em nenhum momento eles pensaram, vamos refilmar este filme do Drácula. Eles falaram assim, faz tempo que não fazem um filme do Drácula, é um clássico, merece ter refilmagem, então vamos pegar o livro e fazer um outro roteiro. Claro que sai com muita coisa parecida, entendeu? Mas eu acho que não dá pra considerar nesses casos eu não consideraria como um remake. Então, eu considero como um remake. Mas eu acho que ele entra exatamente na mesma linha da Fantástica Fábrica de Chocolate, que é também um filme baseado em um livro, que teve aí a sua primeira versão lá nos anos 70 e tal, e depois em 2005 ele ganhou uma nova versão com Tim Burton, com Johnny Depp. Então, pra mim é uma refilmagem, porque é a mesma linha, baseado num livro, você tem 2 filmes, então foi refilmado. A Fantástica Fábrica de Chocolate é um acertado exemplo, Mr. Rafael Arenelli. Eu também acho, é um remake pra mim. Até há pouco tempo atrás passou no Cartoon Network os 2 filmes, um seguida do outro. E sim, é basicamente a mesma história, muda alguns elementos, algumas características das crianças, de como elas acabam sofrendo, digamos assim, lá na fábrica do Willy Wonka. Mas eu acho que eu considero também como um remake. Permitam-me discordar. É o seguinte, o livro escrito pelo Roald Dahl em 64, ele se chama Charlie and the Chocolate Factory. Seria Charlie e a Fábrica de Chocolate. O filme de 71 se chama Willy Wonka and the Chocolate Factory. Ou seja, ele é como se fosse uma espécie de adaptação. E aí, o filme de 2005 seria uma nova adaptação do livro, porque ele mantém o título original do livro, que é Charlie and the Chocolate Factory. Então eu acho que são reinterpretações, são 2 interpretações diferentes do livro do Roald Dahl, mas com certeza quando fizeram essa segunda adaptação do livro de 2005, com certeza se basearam muito no filme de 71, que é muito, muito clássico e muito marcante para muita gente. Mas eu ainda acho que não é considerado um remake, porque são outras adaptações. Tem um exemplo legal, não é um exemplo desse caso prático, mas é um exemplar de filmes de remake que dá pra conversar bastante também. É mais ou menos com o que acontece com o que eu falei do Massacre da Serra Elétrica, que eles vão pegar 3 linhas narrativas de história. O Planeta dos Macacos teve os originais lá com Charlton Heston, e depois, eu não me lembro bem o ano, mas teve aquele Planeta dos Macacos com o Tim Burton. E agora, acho que ano retrasado, saiu um Planeta dos Macacos Begins lá. E aí, qual que é o remake, qual não é? Vocês que assistiram, o que vocês acham? Então, cara, eu vou ter que... Pra mim, eu vou ampliar um pouco essa questão do remake, assim, porque eu acho que a gente deixou ela muito quadrada. Então, eu considero como remake filmes que são refilmagens de filmes que já foram lançados. Pra mim é isso, assim. Eu entendo dessa maneira. Até pode ter mudanças na estrutura e tal, mas se o filme já tem o mesmo nome, tem as mesmas características assim gerais, eu acho que é um remake, entendeu? Então, pra mim, esse filme do Planeta dos Macacos com o Tim Burton, eu acho que ele é considerado um remake justamente porque eles usaram exatamente o mesmo título. Eles não fizeram um Planeta dos Macacos a extensão ou o Planeta dos Macacos sei lá o que. Então eles tentaram sim fazer um remake que não foi tão bem sucedido como os outros, né? Deco, o que você acha desse conceito de remake, de não remake? Eu acho que sim, pode ser levado em consideração filmes que foram refilmados, né? Independente assim, se tem um livro ou não, a gente tem que levar em consideração se foi pegados conceitos do filme anterior para fazer a refilmagem. Eu acho que isso que é o mais interessante do remake. Eu acho que talvez a gente tem que buscar daí em quem produziu o filme, né? E perguntar, é um remake? Aí alguns vão falar assim, sim, é um remake, nós quisemos refilmar aquele filme de tantos anos atrás. E talvez o produtor diga, não, isso não é um remake. A gente pegou o livro original, ou quadrinho original, ou o que for, e readaptou
com algumas semelhanças e algumas diferenças. Então talvez a raiz da questão esteja em quem realmente vai lá e faz o filme, se considerou ou não. Mas eu particularmente não usaria o termo remake para filmes que são segundas adaptações de uma obra original, de livro, de quadrinhos, etc. Mas acho que também é discutível mesmo, é bem legal essa discussão. Então, eu não acho o Planeta dos Macacos do Tim Burton realmente um remake, porque o filme original, eu lembro que chegam acho que são 3 astronautas que chegam lá no planeta, lá, que nunca se sabe se realmente é a Terra, se não é, o que tá pegando. Na verdade, no final dos contos, eles veem a Estátua da Liberdade e descobrem que é o próprio planeta Terra, né? Mas esse outro filme que o Tim Burton dirigiu, ele traz algumas dúvidas e a história não é a mesma. Ela se passa no mesmo ambiente, é a mesma ideia. Mas eu não tem os elementos iguais, não. Eu não consideraria um remake. Eu acho assim, ó, que uma das premissas para remake é os produtores usarem exatamente o mesmo nome, que foi, daí eu volto pro caso do Drácula. Tipo, você tem um filme que foi lançado como Drácula, aí os produtores quererem lançar o mesmo filme chamado Drácula de novo, eu acho que é totalmente proposital para dar a entender que é um remake. A gente tá fazendo esse filme, ele foi uma inspiração, uma homenagem ao filme, foi uma releitura, tipo, não vai importar isso, assim, mas ele foi foi baseado, então é considerado ali por eles, pelo menos, quando eles intitulam o filme como um remake. Para mim tem um exemplo interessante dentro disso, que é o filme Os 12 Macacos, que é um filme com Brad Pitt e Bruce Willis, que o filme original, ele na verdade é um curta-metragem francês de 65, que ele foi feito em fotomontagem, totalmente preto e branco e tal, e aí em 95 eles fazem uma refilmagem desse filme, com o Brad Pitt, com o Bruce Willis, com o mesmo título e tal, e dirigido pelo Terry Gilliam. Uma ficção científica totalmente diferente, completamente diferente daquela original, que inclusive era antiga, né? Era totalmente arcaica, né? Você acaba de botar o dedo num ponto que é interessante até para um podcast só sobre isso. De curtas-metragens, filmes de curta-metragem que se tornaram longa-metragem. Por exemplo, o Distrito 9, o Mama, o Coraline. Tem vários filmes que fica uma ideia aí até para um futuro podcast sobre isso. Pô, tinha esse filme, ele foi expandido para um de longa duração. E daí não é uma espécie de remake, mas não chega a ser porque, né? Tem, por exemplo, também um que eu achava que era um remake e eu acabei de descobrir que não é, de acordo com os meus conceitos, que é o caso do Solaris, né? O Solaris mais recente, de 2002, ele é um filme do Steven Soderbergh, que tem o George Clooney como ator principal, e ele é baseado, assim, né, eu achava que ele era o remake do filme Solaris de 72, que é um filme soviético do Andrei Tarkovsky, que é considerado um dos maiores cineastas soviéticos da história, mas na verdade os dois, né, são baseados num livro chamado Solaris, do Stanislaw Lem, né, que é um romance de ficção científica. Então, assim, aí a gente teria que ver com os produtores se eles se basearam só no filme anterior ou na obra original para ser um remake ou não. Mas é um remake bem interessante e é um desses casos que Hollywood se apoderou, fez o remake de um filme de fora dos Estados Unidos. Sabe, eu não sei, eu entrei no carro e ela jogou o carro numa ponte. Eu fiquei com o braço e o meu rosto todo destruído. Então, mas aí vocês não acham que de repente o fato de sair um filme com exatamente o mesmo nome é sim uma forma deles falarem, isso daqui é um remake? Isso a gente pode ver até no próprio Karate Kid que a gente acabou de comentar aí, né? Karate Kid, se não fosse um remake, seria o Kung Fu Kid. Então a gente pode considerar que só pelo fato de ter o mesmo nome, a gente pode considerar como remake. Mas eu acho que tem também que ver a trama também, né? Porque, por exemplo, se eu quiser fazer um
uma filmagem do livro O Guarani, do José de Alencar, por exemplo, tem 2 filmes brasileiros que são O Guarani, 2 adaptações do livro. E eu posso falar, olha, isso aqui não é uma refilmagem, nem vi esses filmes. Eu tô gravando o livro que eu li. Eu acho que pra ser um remake tem que ser aquela coisa de realmente levar em consideração o filme anterior pra você montar a história atual. Que daí a gente volta naquele conceito logo do começo que a gente falou que remake, ao pé da letra, é refazer. Então não importa se o filme é uma inspiração, ou se ele foi uma homenagem, ou se é uma releitura, ele está sendo refeito, né, de alguma forma. É a mesma história, às vezes tem a mesma linha de personagem e tal, mas é uma coisa um pouco mais ampla, né? A gente não pode só se apegar a manter exatamente as mesmas características. E o remake, assim, mesmo sendo a adaptação de um livro, né, a gente pode pensar assim que a história ali, por mais que você veja de uma outra forma, releia ela de uma forma diferente, a história vai ser sempre a mesma, vai acontecer as mesmas coisas, talvez de uma forma diferente, mas a história vai ser sempre a mesma. Tem outros remakes que eu, nem sabia que era remake, assim, que eu acho muito legal isso. E que também tem essa discussão, porque tem um romance original, né? Que é o caso do Perfume de Mulher, com Al Pacino, que é um filme super famoso, super importante, e o original, né, a primeira adaptação do romance do Giovanni Arpino, que seria o romance original que criou essa história, é um filme Profumo di Donna, que tem o título em português de Perfume de Mulher, que foi feito na Itália e lançado em 1974, e que é bem parecido com o do Al Pacino. Então tem essa discussão também, né, do que é ou não remake, mas não deixa de ser uma surpresa também, né, a gente às vezes nem se lembra que esses filmes, às vezes tão famosos como ficou o Perfume de Mulher do Al Pacino, sejam adaptações. E aliás, esse é um que eu acredito que o remake, ou essa segunda adaptação, é ainda melhor que o primeiro filme, né? Tem um filme que eu nem sabia que tinha um remake, o Daniel Cury vai poder falar melhor, mas é um filme super legal, é bem assim, dançante. Footloose, com o Kevin Bacon. Saiu um remake do Footloose com a Julianne Hill, né, que fez até o Rock of Ages depois, mas ele não fez sucesso nenhum, foi um fracassinho tanto de público quanto de crítica, e acho que ninguém nem considera. Tem vários remakes assim, né, tipo, ninguém nem dá muita bola. Tem um que eu acho que pode ser considerado um dos remakes mais bem sucedidos aí, um dos mais bem sucedidos, né? Não é o mais bem sucedido, para depois as pessoas não ficarem falando que, meu Deus, Bom, um desses mais bem sucedidos é 11 Homens e um Segredo, que originalmente foi feito com Frank Sinatra no papel do Danny Ocean, e depois em 2001 caiu na mão lá do Steven Spielberg, que fez esse remake cheio de ator famoso, com George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e tal, e ele fez esse filme, e daí quem interpretou o personagem que era feito originalmente pelo Frank Sinatra foi o George Clooney, e é uma cópia bem fiel, né? Eu acho que um remake também bem sucedido e interessante de falar é o King Kong de 76, que nada mais era do que um remake do King Kong original de 1933, né? Aí acho que até por questões, obviamente, de efeitos especiais, ele ficou bem interessante. Foi uma pena que o Peter Jackson fez exagerou na mão, pesou a mão no King Kong de 2005, que na minha opinião é bem chato, bem cansativo, e claro, mas apesar dos efeitos especiais, mas sei lá, abelha gigante, eu achei nada a ver. Só pra não deixar de citar um filme brasileiro nesse podcast, eu acho que seria interessante a gente só lembrar que o filme Sexo, Amor e Traição, do Jorge Fernando, que tem o Murilo Benício, a Alessandra Negrini, é um filme bem global, assim. Ele é o remake de um filme mexicano chamado Sexo, Pudor e Lágrimas. E o filme o Sexo, Pudor e Lágrimas é muito melhor porque ele não é tão global, tão clean, ele é mais bruto, mais pesadinho, né? Inclusive ganhou Oscar, né? É do Pedro Almodóvar, se eu não me engano. Não, Sexo, Pudor e Lágrimas não. Tem certeza? Sim.
O Sexo, Poder e Lágrimas é um filme mexicano do Antônio Serrano, não é espanhol do Pedro Almodóvar. Mas, de qualquer forma, o Sexo, Poder e Lágrimas eu acho que é melhor, mas vale ressaltar que o Brasil também faz alguns remakes, assim, isso é interessante. Não, sem dúvida vai ter filme que a gente não vai comentar, que a gente esqueceu de falar e tal, e o pessoal com certeza vai sentir falta, mas também nada impede de mais pra frente a gente voltar a esse tema pra gente recomentar, refazer, remakeizar esse podcast. Com certeza vai faltar, mas eu queria assim, pra finalizar mesmo, saber de vocês se tem algum filme que vocês gostariam de ver como um remake. Eu gostaria muito de rever esse filme, de ver esse filme de novo agora e tal. Cara, eu tô muito afim de ver um que falaram que vai sair, que é o Dois Coelhos, porque vão fazer um remake hollywoodiano do Dois Coelhos, que é o mais hollywoodiano dos filmes brasileiros. Ou seja, não sei se vai ser muito útil, mas eu tô curioso pra ver o que vão fazer. Provavelmente vai chamar Two Rabbits, né? Imagino. E o Afonso Poyar, que foi o diretor do Dois Coelhos, vai ser só o produtor, né? Ele só vai orientar, claro, né? Pelo amor de Deus, deve ser um saco dirigir de novo o mesmo filme que já foi dirigido. Mas eu tô muito afim de ver esse daí. É um que eu tenho vontade. Então, Dani, mas esse você tá falando que vai sair, mas tem algum que você lembra, tipo, da infância, tipo os Goonies? Você gostaria de ver os Goonies? Um remake de Os Goonies? Não, cara, eu acho que esses filmes muito da infância a gente nunca quer ver remake, né? Alguns a gente não quer nem ver pra não estragar a infância. É bem por aí mesmo, então eu não dos Goonies não. Mas acho que talvez a História Sem Fim seria interessante de ter um remake, né? Eu acho que o História Sem Fim seria legal se fizessem bem feito, se fizessem com capricho, com um roteiro bonito, não nada daquela coisa hollywoodiana só pra ser 3D e tosca, mas eu acho que se fosse bem feito valeria a pena. Sei lá, um Guilherme Del Toro dirigindo um remake da História Sem Fim ia ser bem massa. Cara, eu vou concordar com você, viu? Eu gostaria de ver História Sem Fim sendo um remake, acho que ia ser bem legal. Um remake que a gente não comentou aqui, que eu assim, não tô com muitas expectativas e que vem da infância e que eu acho que não vai superar filme da infância, Tartarugas Ninjas, meu. Esse novo não tá me encantando, assim, as notícias que eu tenho visto. Mas pelo que eu vi, não vai ser remake, cara. Eu acho que é uma outra história do... É o Michael Bay, né? Vai ter explosões, tartarugas explodindo. Então, pra mim é remake, cara. Vai se chamar Tartarugas Ninjas e vai ser as tartarugas e elas vão ser ninjas, entendeu? Então, pra mim vai ser remake. Então, não tô afim. Um filme... Nossa, não sei, cara. Tem que ver uns filmes assim, sei lá... Anos 80, anos 90. Eu ia falar que queria ver uma adaptação assim de Casablanca, porque é um dos meus filmes favoritos. Mas não, podia assim pegar mais ou menos a ideia, né? E, sei lá, tacar pra uma guerra aí no Oriente Médio, assim, um casal fugindo, mas é só por viagem. Mas, meu, tem tantos filmes assim, tipo, cinema em casa, né, que era da SBT, ou Sessão da Tarde, assim, que vira e mexe passa, que, pô, daria pra ter um remake legal, assim. Mas o Daniel, acho que, ele mandou um exemplo supra-sumo, assim. História Sem Fim, cara. Tem gente que nunca ouviu falar. E é uma história, é um filme magnífico, assim. Me marcou muito na realidade. E se fizerem um remake da História Sem Fim, vai mostrar que é uma história realmente sem fim. Tiveram muitos filmes na década de 80, assim, que... tinha uma história legal. Acho que teve um que era A Lenda, de 1985, com o Tom Cruise, bem novinho, aliás, que era um filme bem legal. Acho que a história podia ser aproveitada. Tinha um outro que era O Feitiço de Áquila, também da década de 80, que era muito legal a história dele, podia ser uma história bem aproveitada. Tipo Wolfen Raven, assim, né? Tem bastante coisa da década de 80 que a gente pode reaproveitar. Pensei num filme legal que dava pra fazer um remake, assim, começar do zero, assim, tudo de novo.
Locademia de Polícia. Ah, não, meu. Locademia de Polícia, não. Esquece, deixa no passado, deixa no passado. Acho que era capaz de colocarem o Jack Chan e o sei lá quem no Locademia de Polícia novo. Não ia ser legal. O que é interessante é que a maioria dos filmes que a gente lembra pra fazer remakes são filmes que tiveram um efeito especial muito podre no passado, né? Tipo, hoje a gente olha o filme e fala, nossa, que coisa esquisita. E aí a gente queria ver hoje justamente pra ver um negócio muito mais real, assim, né? Muito mais, sei lá, assim, fantasioso. Isso me lembra do O Monstro do Armário. Meu Deus. Eu já pensei também, não sei se seria uma boa ideia, mas eu pensei aqui num remake do Curtindo a Vida Doidado com novas tecnologias, porque o Curtindo a Vida Doidado, como é lá das décadas de 80 para 90, tem um computador antigo, ele invadia o computador da escola de um jeito bizarro, assim e tal, mas... O Curtindo a Vida Doidado de hoje seria: vou xingar muito no Twitter. Mais ou menos. Tem um outro legal também que daria um bom remake, principalmente por conta dos efeitos especiais, é o Querido Encolher as Crianças. Que é mais ou menos o que a gente vai ver agora no Reino Escondido, né? Um filme que vai ser lançado que é totalmente animado e tal. Então vai ter mais ou menos essa pegada também de encolhimento e tal. Mas enfim, a gente tem aí uma gama de filmes que a gente vai ver ainda, que com certeza vão ser relançados e tal. E certamente a gente esqueceu de falar algum. Então lembra a gente. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação. A gente vai começar de novo com um convidado, justo, né, Dani? Muito justo. De novo, porque a última vez foi o Matheus Inves que começou, agora o Éder Paiva vai falar o seu plano detalhe, Dequinho. Qual que é? Olha, o meu plano detalhe é uma dica pra quando você for no cinema, porque você sabe que cinema explora, né, cara? Você vai comprar um chocolatinho lá, é mais caro do que a entrada no cinema. Então, você vai numa loja, por exemplo, lojas americanas, por exemplo, compra lá o que você tem que comprar e vai no cinema depois. O cinema tem que lucrar com o cinema, não com a lojinha ali. Então você não vai estar fazendo mal à população. Você tá dizendo que você é tipo um contrabandista de comida que trabalha dentro do cinema. É feio, mas é válido. Ou você pode levar de casa até, né? É uma opção. De qualquer forma, só não pode levar lanche de fast food, né? Mas o resto... Tem ocasiões que a gente pode levar aquela toalhinha xadrez e fazer um piquenique no cinema. E se você tiver namorada, ela tiver uma bolsa grande, você põe o lanche dentro da bolsa. Mas vai dizer que você nunca levou um McDonald's pro cinema, um sanduíche qualquer pro cinema, assim? Nunca? Sanduíche não, mas batata frita... Uma esfirra... Esfirra não. Batata frita já levei traquinas, já levei um monte de coisa. Bom, o meu plano detalhe é de um post que a gente escreveu agora pro Cinemação, saiu dia 7 de maio, e sobre um filme que foi feito homenageando os bombeiros, né, a Corporação dos Bombeiros aqui do Brasil. E tá super legal, tem até um curta-metragem, chama Tributo aos Homens do Fogo. Ele tá disponível no YouTube e direto no nosso site tem o link. E eu me lembrei, o meu plano detalhe, tem o filme As Torres Gêmeas com Nicolas Cage. E ele conta a história de dois bombeiros, praticamente. É basicamente a história desses dois caras que ficam soterrados. E a história deles eu já tinha lido num livro muito bom chamado 102 Minutos. Que ele trata. 102 minutos é o tempo que demorou entre o primeiro avião a acertar a Torre 1 e a Torre 1, que foi a segunda a cair, desmoronar. Ou seja, os dois aviões baterem e as duas torres entrarem em colapso demorou 102 minutos. E no livro tem muita informação interessante e um monte de história de sobreviventes e de não sobreviventes. E entre essas histórias tá a história do filme As Torres Gêmeas com Nicolas Cage. Então, meu plano detalhe é para leiam um livro
e assistam o filme. Muito bom, Henrique. O meu plano detalhe é do filme Rocky. E para você que tá indo para Filadélfia, nos Estados Unidos, e você gosta muito do filme Rocky. Então, para quem não sabe, o Rocky 3 tem uma cena em que é erguida uma estátua em homenagem ao Rocky, e ele tem essa estátua, ela realmente existe e ela tá lá na Filadélfia. Então, se você tá indo para lá, se você tem essa oportunidade, vá ver a estátua do Rocky, é feita em tamanho original, então você vai ver que o Sylvester Stallone é pequeno, é um tamanho real dele. E existe um outro plano detalhe que eu queria comentar aqui, que eu vi esses dias, é que o Rocky 1, o primeiro Rocky, ele vai ganhar um musical na Broadway. Essa nem o Dani sabia, hein, eu acho. Eu acho. Sabia, Dani? Quase que eu achei que você ia falar vai ganhar um remake. Não, ele vai ganhar um musical, já estão colocando vídeos no YouTube e tal, e vai retratar exatamente o primeiro filme do Rocky. Então vai mostrar toda a preparação dele, a primeira luta dele contra o Apollo e tal, é toda aquela história, e é muito interessante porque vai ter um ringue no palco e vai rolar lá as lutas e tal, e o pessoal vai ficar lá cantando enquanto luta, enquanto narram. Imagina que loucura vai ser. Eu só espero que tenha Eye of the Tiger, né? Porque se não tiver também é melhor fechar o negócio. Se bem que quando você foi assistir o Rei Leão, você viu que não tinha nada a ver as músicas, então pode ser que você se surpreenda, hein? Tinha sim, eram as novas adaptações das músicas originais. Então vamos lá. O meu plano detalhe é uma dica um pouquinho mais acadêmica, assim. Eu acho que chega uma hora que a gente precisa começar, quem gosta de cinema, quem gosta de cultura, chega uma hora que precisa começar a estudar um pouco mais a fundo, né? Então, quem tem interesse em estudar um pouco mais a fundo essas coisas, eu queria sugerir o livro Indústria Cultural e Sociedade, do Theodor Adorno, que é um filósofo alemão super importante para tudo, assim, ele é para sociologia, para filosofia, para quem estuda cultura em geral. E esse livro Indústria Cultural e Sociedade, que foi escrito em 1903, ele analisa um monte de coisa a respeito da produção de cultura para massa, produção de cinema, produção de televisão até, né, que já estava nos primórdios, né, na Alemanha. Então ele analisa toda essa questão da produção de cultura para massa e fala umas coisas que parece que o cara escreveu ontem o livro, assim, de tão atuais que são. E é muito interessante, é um livro que não é tão grande assim. E daí quem lê esse livro, se quiser se aprofundar um pouco mais, pode ler alguns livros do Walter Benjamin, que é um outro filósofo da mesma escola, né, do Adorno, que é muito interessante também, e que fala também coisas super legais para quem quer se aprofundar nas questões, enfim, da sociologia, da cultura, entretenimento em geral. E para estender um pouquinho mais, aproveita e lê o Modernidade Líquida, que faz a gente entender um pouco o consumo de massa hoje em dia, que é um pouquinho mais moderno, que é de um filósofo e sociólogo moderno, né, o que é o Bauman. Então, Modernidade Líquida é do Bauman. Mas, acima de tudo, a minha recomendação é para que as pessoas leiam um livrinho, não é grande, do Adorno, chamado Indústria Cultural e Sociedade. Chegando ao final de mais um podcast, agora foi o podcast número 36. Exatamente, olha só, praticamente um narrador aqui do meu lado, hein? Hoje a gente falou sobre remakes e todos os filmes que foram refeitos ou homenagem ou sei lá o que. Enfim, você escutou o podcast e percebeu que o conceito de remake não é nem um pouco fácil de se definir, né? Qual o seu conceito de remake? Conta aí pra gente também, ué. Hoje no podcast a presença especial do Éder Paiva. Deco, muito obrigado pela presença, por ter vindo aqui, por ter doado o seu tempo pro Cinemação. Tenho certeza que a fama vai bater de sua porta. Já está batendo. Obrigado a todos por ouvir minha voz. Com certeza está sendo bom pra vocês também. Muito bom!
Dani, obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, Rafa. Obrigado, Deco. Obrigado, Henrique. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente. Eu não sou bom em despedidas, então até mais. Até o próximo podcast. Valeu, pessoal que tá aqui. Valeu, pessoal que tá ouvindo. E ouçam e assistam Footloose e Desafio a Não Dançar. Não conseguirão. Isso me lembra aquele filme, Será que ele é? O cara chegou e tirou o Henrique! Só que não. O podcast Cinemação número 36 fica por aqui. Até a próxima! Cut loose.